Levelcast está de volta para mais um episódio. E olha quem voltou aqui pro Final Levelcast, meu querido amigo Rodrigo Coelho. Como é que você tá, cara? Vocês estão ouvindo a plateia batendo palmas, ou pelo menos mentalmente é o que eu gostaria de estar ouvindo. Eu estou batendo palma, eu tô feliz, cara. Sabe o que eu acho legal? Porque, tipo assim, antes de começar a gravar, falando pro pessoal aqui, a gente teve uma conversa aqui, mais ou menos uns 40 minutos aqui, meia hora, sei lá, conversando sobre como a gente tava. E a gente queima toda essa pauta e não repete quando a gente começa o Final Levelcast, porque dava pra dar o episódio inteiro novo, né? É verdade. Só de como a gente está. E eu tô muito feliz por todos aqueles motivos que eu falei pra vocês. E quem quiser saber vai ter que me perguntar lá no Twitter, tá? Olha aí, já aproveita e faz o merchan, né? Segue o Coelho aqui. Lógico. Entendi. Ele é uma máquina do marketing, né? Olha isso. Exatamente. Tudo é motivo pra meter o marketing ali. Coelho é um especialista. Já aproveita e encontra os arrobas da Márcia e do Dan, que estão no mesmo lugar ali, que é a descrição do episódio. Isso mesmo. É isso aí. Mas você, Márcia? O Dan 2 vezes tentou fazer a pergunta e nem eu nem o Coelho deixando, porque a gente tá muito bem, porque a gente tá muito feliz, porque o Coelho tá aqui. E aí o que acontece? O astral de todo mundo vai lá pra cima. Então, hoje vai ser um episódio que fica um interrompendo o outro pra falar, porque tá todo mundo muito feliz de estar junto falando. Empolgado, hein? Exatamente. Energia, ó, lá em cima. E o tema é muito bom. É um tema muito de você atropelar o coleguinha pra falar, porque é um tema legal. É verdade. E não há vilão que possa derrotar a alegria de Rodrigo Coelho, né, gente? Porque o cara já chega aqui, só sorriso. Rodrigo Coelho contra o Baixo Astral. É o filme dele. Gostei. Xuxa plagiou. Bom demais. Plagiou. Eu assisti muito esse filme quando eu era meio perturbado por esse filme, pra falar bem a verdade. É mesmo? Tinha umas cenas meio perturbadoras, Tinha um cara que falava cuspindo e a Xuxa, ela tinha que colocar o guarda-chuva. Vocês lembram disso? Não, mano. Eu tenho zero lembranças desse filme. Mano, Xuxa versus o Baixo Astral. Na parte do Baixo Astral era muito Baixo Astral mesmo. Não gostava. Meu Deus do céu. Foi esse o ponto de virada pro Coelho, né? Que ele assistiu tanto esse filme que ele falou, eu sou 100% contra o Baixo Astral. E aí ele virou essa pessoa. Deve ter sido. Olha, inclusive esse negócio do cara falar cuspindo, se o cara usasse máscara, isso aí não seria um problema, não é, Márcia? Ele não seria um roteador de Covid, não é mesmo? Então, é o que mais tem. Gente que fala cuspindo em plena pandemia, sem máscara, tá aí top 10 milhões de ameaça que a gente tem nesse momento. Top 10 vilões da vida real. Vilões, isso mesmo. O top 1, né? Exatamente, a gente tá muito sincronizado no tema aqui hoje. Não, o gancho que o Dan puxou foi perfeito. Eu quero até te parabenizar aí. Muito obrigado. Parabéns, eu até perdi um pouco o rumo. Eu queria um tempo pra apreciar esse gancho, mas eu não tenho. Então eu vou pegar seu gancho também e a gente vai engatar naquele maravilhoso momento que a gente mal vê a hora de que pare de acontecer. Que é o momento que eu falo dos cuidados da pandemia que ainda devem ser tomados. Infelizmente, a pandemia não acabou. Se ela tivesse acabado, eu não estaria mais falando isso toda semana, mas a gente vai falar tudo isso todas as semanas até que não seja mais necessário ser falado. Porque é muito importante que o quê? Você tome vacina. Então, se já chegou o seu momento, já chegou a sua faixa etária, provavelmente sim, porque eu acho que a maioria dos lugares já tá bem avançado na vacinação. Então, assim que chegar o momento de você se vacinar, pelo amor de Deus, tome a vacina. Tome a primeira dose, tome a segunda dose. Não tenha medo de vacina. A gente é brasileiro, a gente toma vacina desde que a gente nasce. Então, assim, a gente tá super acostumado a tomar vacina, a gente sabe que dá bem, dá muito bom tomar vacina. E mesmo se você tiver uma reaçãozinha, alguma coisinha, é algo que dá e passa, e é muito melhor ter uma reaçãozinha pequena do que pegar uma doença que pode ser fatal, e não só pra você, quanto pras pessoas que você ama e pra todas as pessoas com quem você pode ter contato. Então, essencialmente, tome a vacina assim que possível, tome a primeira dose, tome a segunda dose, porque só assim você tem a imunização completa. Mas também, mesmo vacinado ou não vacinado, é super importante a gente continuar usando a máscara pra evitar a transmissão do vírus pra outras pessoas e pegar o vírus também, de qualquer forma. Então, use máscaras. A gente gosta muito de recomendar sempre a PFF2. Elas não são caras e elas são reaproveitáveis, então é bem tranquilo de usar e elas vedam super bem. Mas se você, por qualquer motivo que seja, não puder usar, não puder comprar, use uma máscara de pano mesmo, só dê preferência por materiais que sejam melhores e preste bastante atenção se ela veda bem o seu rosto. E muito importante também, nariz e boca fica dentro da máscara, tá? Não é pra tirar nariz pra fora, não. Gente,
Gente, eu tenho um pouco de agonia, sério, sabe? Que eu vejo a pessoa andando com o nariz pra fora da máscara. Ai, que nervoso. O que adianta? Eu tenho vontade de puxar, assim, igual um cuecão, sabe? E, tipo, dar aquele estalo de elástico. Porque eu acho que a pessoa que usa a máscara com o nariz pra fora, ela tá tendo dois problemas. O problema 1 é, não faz diferença nenhuma ela tá com a máscara ou sem a máscara. E o problema 2 é que ela irrita muito mais as pessoas. Ela irrita visualmente também. Sim, em todos os pontos. Sabe no videogame, Márcia, que tem o chefe lá no final, antes de você chegar no chefe tem o subchefe? Na pandemia o chefe é a Covid, o subchefe é o cara que tá de máscara com o nariz pra fora, mano. Nariz pra fora. Sim, é total isso. Eu concordo muito com você. Que agonia, cara. Gente, eu peguei um Uber hoje, voltando pra casa. Eu pensei assim, cara, esse Uber aí, ele deve escutar esse Uber, né? Esse motorista. Esse Uber. Ele deve usar máscara com o nariz pra fora, esse Uber. Não, ele deve escutar o Final Levelcast, porque ele tava falando assim, eu não aguento mais ficar alertando as pessoas de que elas têm que usar máscara, mas toda vez que eu vou e me encontro com a minha família, eu tenho que falar um por um, gente, a pandemia não acabou, tem que usar a porra da máscara, não sei o quê. Amigo, você não pegou o contato dele pra convidar ele pra fazer um anúncio que um dia... Não peguei, dei mole. Devia ter convidado, oi, tudo bem? Eu tenho um podcast, a gente toda semana avisa sobre o uso consciente da máscara e da vacina e etc. Caraca, você devia ter deixado um cartãozinho pra ele dar pros clientes dele, pra família dele, ouvir o Final Levelcast. Toda semana eu faço aqui, ouve esse episódio no minuto X. Ou então quando a pessoa entra no carro, ele bota. Podia ser também, ó. Se fosse o Coelho, o rei do marketing, ele tinha feito. Não, com certeza o Coelho já ia, tipo, puxar um cartão do bolso, mandar um link pro cara com acesso. Ele é um brabo, né? Eu ando sempre com... Eu tenho muito o que aprender. Mas, gente, hoje o nosso papo não é só... Apesar da gente... A gente se empolga, né? A gente se empolga falando até o alerta pandemia aqui, cara. A gente se pode falar qualquer coisa. Bota 3 pessoas que gostam de falar junto e elas fazem o quê? Um podcast. E fica agoniado tentando terminar no tempo certo que tem que terminar. É muito difícil. Exatamente. Mas hoje estamos aqui, nós 3 apenas, e vamos falar bastante sobre os maiores vilões dos games, e a gente vai entrar aqui nessas nuances desses personagens tão importantes, né? Então, vamos partir pro papo? Vamos partir pro papo. Vamos nessa. Então vamos nessa. Bora. Tururu agora. Tururu dos vilões, com as trevas, assim. Achei que ele não ia fazer, eu fiquei até nervosa. Vamos falar de vilões, amigos. É engraçado isso, né? Porque vilão é aquela coisa que dá raiva na gente, só que a gente também reconhece que são bons vilões. E tem vilão que a gente gosta dele. Cara, tem vilão que a gente sabe que ele é o problema de tudo que tá acontecendo ali e de toda a raiva que você tá passando. Mas você tá torcendo pelo vilão às vezes, porque às vezes ele é o protagonista e você entende. É sinistro essa parada de vilão, né? O encanto dos vilões, né? Porque não é de hoje, assim, não é só em videogame, é em tudo, em filmes e, por exemplo, Star Wars mesmo, quando a gente pensa mais no Darth Vader do que no Luke. Verdade. Então, os vilões realmente têm uma posição de destaque, o que é algo muito interessante porque a gente sabe que eles são errados, a gente sabe que eles estão fazendo muita coisa errada, eles estão matando muita gente, geralmente também, né? E a gente tá tipo, ai, olha esse cara como que ele é legal, eu gosto dele. Walter White, mano, Walter White. Né? Tava na ponta da língua o Walter White aqui, cara. É bem isso. Bom, vou pegar aí o Succession que eu tô assistindo, tem muito, e recomendando muitos episódios. Eu tô torcendo pra galera que tá fazendo muita merda. Eu tô do lado de bilionários. Olha que coisa errada. Que horror, meu Deus. Horrível. Mas tô lá. O encanto dos vilões. Primeiro que acho que nem toda história precisa de um vilão, né? A gente pode jogar vários games aí que, sei lá, não vai ter vilão na história. Tipo, sei lá, Tetris. Sei lá, o vilão é você mesmo ali, né? Fazendo besteira. Mas assim, nem todo jogo vai precisar, mas quando tem um vilão, né? E quando o vilão é um personagem que é posto na história de forma crucial, ele precisa ser bom pra história ser boa, né? Tipo, você tem que ter um vilão legal, porque senão até fica aquela sensação de frustração depois que você segue toda a história, passa por todos os desafios, aí você derrota o tal do vilão, e se ele é um vilão mais ou menos, um vilão meio sem graça, você fica até meio, legal, tá bom, esse vilão aí. Era isso? Essa história inteira girou em torno dessa coisa aí? Desse cara? Sério? Sério? Aí não. Perde o propósito, né? Você chega lá no final, o grande clímax da parada não tem valor, como se o vilão fosse só uma coisa desprezível, assim, que não te gera emoção. Eu acho que é essa grande coisa do vilão ser bom pra história, né? Ele tem que te gerar emoção. Mesmo que seja uma emoção negativa, a emoção é o que move, o que engaja.
engaja a gente, né, assistindo. Então, se o nosso personagem, que a gente tá acompanhando a história dele, ele tem motivos plausíveis pra tá com aquela intensidade de emoções pra dar o clímax no final ali contra o vilão, aquele vilão fez o papel dele muito bem de manter a gente envolvido naquela história, né? Isso é verdade. Cara, recentemente a gente jogou e até fizemos aqui um programa, eu e o Cardoso jogamos o Deathloop. É o jogo mais recente aí, publicado pela Bethesda. No Deathloop você tem uma gama lá de vilões, né, que são tipo os chefões do jogo, e tem uma vilã que ela te acompanha durante toda a história. Ela é tipo a sua rival ali, a sua antagonista mais direta, né, que é a grande vilã do jogo. Tipo, ela passa o jogo todo se comunicando com você, tipo, por um radinho, sabe? E ela é uma personagem tão bem escrita, tipo, os diálogos dela são tão bons, ela é forte, ela tem poderes parecidos com o do protagonista, e ela tá numa posição estratégica naquele mundo que coloca ela em vantagem de você, na maior parte do tempo. Então tudo isso faz essa mistura, né, num caldeirão ali, e dá uma vilã que ela é a motivação pra você ir adiante, porque você quer finalmente achar ela, sabe? Enfrentar ela pra poder quebrar o ciclo, né, que é o slogan do jogo até. Quem quiser ouvir mais sobre Deathloop, a gente fez um episódio aqui muito legal, inclusive com o Lucas Arraes e com o Totoro. Episódio muito maneiro, saiu não tem muito tempo. Esse jogo é bem legal, recomendo. E eu acho que ela é um vilão que tem isso aí que o Coelho tava falando agora, né? Da coisa da motivação. Ela tem uma motivação ali e ela acaba sendo também uma motivação do jogador. Tipo, derrotá-la, encontrá-la, enfim, conseguir fazer o que você tem que fazer. Eu acho que quando o vilão consegue fazer isso, ele dá muito certo. E eu acho que essa motivação, às vezes, ela vem tanto pelo ódio ou pelo amor. Porque, às vezes, é um vilão que ele vira um vilão pra você também. Uma criatura detestável. Então, você quer ir atrás e quer encontrar e quer derrotar porque você não gosta. E, né, e, sei lá, ele te prejudica durante o jogo. Então, você realmente tem essa relação de querer acabar com ele. Ou, muitas vezes, também, tem o vilão que você gosta. Então, te motiva a ir prosseguindo e pra ir tendo encontros com esse personagem e você vê mais esse personagem porque ele é muito interessante. E às vezes você não quer nem derrotar. Isso é muito triste quando você tem que derrotar um vilão que você gosta dele. É verdade. Sabe o que é interessante também? Nem sempre o vilão é uma pessoa, um ser. Às vezes é uma circunstância, uma coisa. A gente começa a entrar na filosofia do vilão. A gente vai perceber que às vezes, em uma obra, seja num game ou num filme, o vilão, ele pode mudar também. Uma coisa que você começa achando que era o vilão, às vezes pode ter uma reviravolta, na verdade, era você que tava fazendo tudo errado e aquele vilão que tava contra você, na verdade, tava tentando te ajudar. E aí você descobre que tem uma circunstância maior e de repente até vocês se juntam. Nossa, esses plots são... Essa é brava. Nem sempre é uma coisa só que você tem que lutar contra, né? Às vezes é simplesmente parte da história, daquela motivação que precisa ter pra progredir. Eu acho que o vilão, o principal papel dele é isso. É ser uma motivação mesmo pra progredir. E tem vilão também que é clássico, que é o vilão que é padrão, só que ele não tem nenhuma profundidade. Tipo, antigamente o Bowser. Atualmente ele até ganhou um pouquinho, mas o Bowser é um vilão padrão, assim, que só serve pra te dar um objetivo mesmo, pra você chegar no final da fase. E eu não acho que isso é um problema. O Bowser, ele cumpre o papel dele naquele mundo ali, ele é o cara que... É o cara, né? É a tartaruga. Tartaruga dragão, sei lá. Pra mim ele é uma pessoa, gente, é o cara. Ok, o cara. É um ser real. A Márcia assistiu o filme. Não, ainda não. Meu Deus. Quem que vai dublar o Bowser pra eu ver se eu tô bem ou não? Ah, é o Jack Black, pô. Ah, então amo o Bowser, melhor personagem, ó. Vai ser o melhor. Certamente. Mas o que eu dizia do Bowser é que eu acho que dentro daquele mundo do Mario ali, dentro do que o jogo até se propõe a ser, ele é um bom vilão. Ele é o personagem que cumpre o papel dele ali. Ele é um ótimo vilão. É, super carismático, né? Não, ele é mais até do que ele precisava ser, de certa forma. Porque se a gente olha, assim, o que é o jogo do Mario, é literalmente só passar de fase. Então a gente tem uma narrativa ali só pra não ficar uma coisa tão perdida. E ela não precisa ser uma narrativa muito incrível, porque não é o principal. É uma história bem clichê e, sabe, é divertida. É isso. E o Bowser, ele podia realmente ser só o vilão que sequestra a princesa e pronto, acabou. Mas não, ele é muito carismático. Muito carismático. É verdade. Eu não tinha pensado tanto. Agora que eu concebi essa ideia, eu tô vendo, assim, ele é muito carismático. Ele é muito legal. E ele nem aparece tanto, se você for parar pra ele pensar. É muito carismático, cara. O meu filho, ele tem um boneco do Bowser, que ele ama. E assim, de noite eu vou colocar ele pra dormir e ele quer ouvir as historinhas. E ele gosta que o Bowser esteja nas historinhas, né? Que eu conto pra ele, porque ele gosta do boneco do Bowser e do Bobomba. O Bobomba é um personagem também do mal. O Minion pode ser considerado um vilão também? É, né? Um deles. É um nível mais embaixo, mas ele é um vilãozinho. Eu acho que é mais um inimigo do que o vilão, assim, né? Mas o meu ponto é que, tipo, até uma criança sabe que ele é do mal, mas o carisma é tão forte que ele se apega visualmente por causa do vilão, mesmo
sabendo que ele é o vilão do mal. Eu acho que é uma coisa mais de dentro da gente, né? Não necessariamente por causa do entendimento de uma história. O carisma também é importante pra você gostar de um vilão, mesmo que ele seja mal, né? Ainda falando sobre o Bowser, tem os jogos que exploram mais o Bowser que eu acho muito legal, que é tipo o Paper Mario. Muitos jogos fazem isso, né? De te colocar em alguns momentos em controle do vilão. Tem alguns Paper Marios que você, em dado momento do jogo, você sai da história do Mario e você entra no Bowser. E você começa a ter que entender os próprios dramas dele. E tipo assim, tem um que eu acho muito bom. Se não me engano é o Super Paper Mario. Que ele tá bravo porque alguém sequestrou a Peach e não foi ele. E aí, ele é o vilão porque ele ainda é inimigo do Mario. Só que o vilão maior também é inimigo do Bowser. Então, de certa forma, ele tem que ajudar o Mario pros dois derrotarem o vilão maior. E aí o Bowser virar o vilão, né, do Mario. Enfim. O único vilão. É. Eu acho que o Bowser, ele me lembra um pouco o vilão de desenho animado também, né? Aquele personagem que, em alguns momentos, você chega a ter pena dele, porque ele se dá tão mal, sabe? Sei lá, tipo, o Tom, no Tom e Jerry, sabe? O Tom, ele quer matar o Jerry. Ele quer pegar o Jerry pra comer o Jerry. Ao mesmo tempo, você acaba torcendo pra ele em alguns momentos, porque ele é tão engraçado, e ele se dá tão mal na história, que você cria um laço com o Tom ali, né? E ele deixa ele ser o vilão. É tão curioso isso, né, no desenho animado, e eu acho que o Bowser, ele tem um pouco isso, assim. Ele é um pouco esse personagem, que ele sempre se dá muito mal, e ele é um personagem que ele é muito engraçado. Principalmente nesses jogos mais recentes, né, do Mario, que o gráfico possibilita fazer mais animações com o personagem. O momento que você pisa no finalzinho da ponte e o Bowser vai cair, nesse da série New Super Mario, quando você pisa e ele vai cair, ele faz uma cara de tipo, não. E aí ele vai e cai no fogo, sabe? É sempre muito divertido as batalhas contra o Bowser, então eu acho que ele cumpre esse papel meio de vilão de desenho animado ali, sabe? Totalmente. Sabe o que é engraçado? Agora que o Mario Party Superstar está traduzido, a gente consegue ver o Bowser fazendo os trocadilhos dele, né? Aí é muito bom, tipo, é um jogo de tabuleiro, aí você cai na casinha do Bowser, aí às vezes ele vira pra você e fala, você caiu na minha casa, e agora a casa caiu pra você! É muito bom isso. Eu gosto muito do Bowser. Bowser é incrível. É um personagem muito legal, e é um personagem que tem uma simplicidade, mas dentro da simplicidade dele, ele entrega o que tem que entregar, né? Mas eu queria perguntar pra vocês, o que vocês acham que faz um bom vilão pra vocês, assim? Tipo, quando você pensa num vilão que você gosta e tal, tipo, sei lá, é o quê? A força dele, é o carisma, é o estilo, é, sei lá, a sua influência naquele mundo? Coelho, quando você pensa assim, o que vem no topo da sua lista? Cara, um bom vilão, pra mim, ele tem que ser memorável. Ele tem que me gerar alguma emoção que eu, mesmo que eu vá ficar com raiva dele, eu me lembre das motivações dele. E assim, o melhor vilão pra mim é o vilão que não é preto no branco, não é aquela coisa tipo, eu sou o mal e acabou. É o vilão que me faz ficar com raiva de mim mesmo por, de certa forma, entender a dor dele que tá fazendo ele causar aquilo tudo. Nossa, que profundo. Mas é sério. Não, eu achei incrível. Não é? Caraca, cara, tipo, às vezes tem uns jogos ou algumas séries que a gente tá assistindo que a gente começa achando que o vilão, ele é só do mal, né? Porque a gente só vê uma perspectiva. E aí depois a gente entra na backstory, aí aquela coisa, né? Todo mundo tem uma história. E a gente começa a entender que, na verdade, o vilão, ele tem suas motivações. O Thanos, ele é um vilão bem caricato. Eu acho ele um bom vilão, porque ele tem uma ideia distorcida de fazer o bem. Não é bem exatamente o exemplo do que eu tava falando, mas eu gosto também de vilões assim. Os vilões que têm uma ideia distorcida de fazer o bem. Ele te dá uma raiva, porque, tipo, o Thanos, ele quer que o universo entre em equilíbrio, né? Ele quer que as coisas fiquem boas. Só que ele faz isso matando metade do universo. E pra ele faz sentido. Ele só não teve um plano um pouco melhor. É. Ele podia ter tido um plano um pouco melhor. Eu acho que ele se acomodou nessa ideia. Pra ele faz sentido porque ele não tem apreço à vida individualmente. O negócio dele é mais amplo. Ele tem apreço à ordem do universo, né? Não individualmente a cada uma das histórias das pessoas da qual ele tá fazendo aquele mal. Eu gosto de vilões que me fazem me questionar, sabe? Entendi. E ele tem que ser estiloso também, pô. Sephiroth é estilosão, maluco. Tu vê aquele espadão que te acerta do outro lado do mapa. É maneiro. O Sephiroth, eu acho ele um excelente exemplo de vilão que funciona de ponta a ponta. A motivação dele é meio genérica, sei lá, ele quer o quê? Destruir o mundo. E é isso. Normal, o que todo vilão quer. Sim, ele é, sei lá, o Pink o cérebro, sabe? Só que japonês, estiloso e bonito. Só que, cara, ele tem várias camadas ali que fazem com que você curta ele. Primeiro que ele é extremamente estiloso, como o Coelho falou. Muito estilosão. E a música, hein? A música, o carisma, ele é super imponente. E uma coisa que eu acho que ele tem, e que pra mim é uma característica importante num vilão, que talvez seja uma das minhas favoritas, é o laço com o protagonista. Ele tem um pé no passado do Cloud. Não só dele, de outros personagens
personagens da história do Final Fantasy VII. Então, tipo, quando existe isso, porque você controla o protagonista, né? Se você compra a história daquele protagonista, se você gosta daquele protagonista, e você tem um vilão que você sabe que afeta o seu personagem, pro bem ou pro mal, porque às vezes o vilão, ele afeta pro bem, né? Às vezes o personagem vai crescer, vai se tornar mais forte graças ao vilão. Então, tipo, o vilão acaba sendo um fator importante até pro crescimento daquele seu herói, né? Telecurso 2000. Tipo, aulas. Sim, aulas. Tipo, quando tem esse vínculo, não precisa ser só o protagonista, pode ser os outros protagonistas, né? Se tem mais de um. Eu acho que acaba você comprando mais aquela coisa, sabe? Você ficando com mais raiva dele, você querendo mais derrotar ele. Aí o Coelho levantou as motivações do vilão. Acaba que a motivação, como eu citei, do Deathloop, a motivação sua, né, do jogador e dos personagens que você controla, acaba sendo derrotar aquele vilão. Seja pra impedir o mal, ou simplesmente porque ele mexe com alguma coisa do personagem, sabe? Eu gosto dessa coisa do laço com o passado do personagem, a ligação com o personagem principal. E você, Márcia? Que bom que vocês dois falaram na minha frente, porque eu tava muito em dúvida, assim. Eu acho muito interessante, pesa pra mim também. E, já que vocês já falaram, eu vou partir pra uma outra coisa que pra mim eu acho que tem um peso bem grande, que o vilão precisa ter um carisma. Algo que me envolva, assim. Geralmente os vilões que eu gosto, dificilmente eu tenho raiva dos vilões que eu gosto. Eu falo, esse aqui é um bom vilão. E quando eu acho que é um bom vilão, geralmente eu gosto dele. Eu não sinto muita raiva. Até na hora de derrotar, às vezes, assim, eu sinto raiva de, sei lá, de estar morrendo, de estar apanhando, mas no contexto geral, não. Mas o carisma pra mim pesa muito, porque eu acho que, principalmente quando tem isso do personagem principal e o vilão terem alguma relação, essa relação meio amor e ódio, que geralmente é meio que os motivadores ali entre os dois, eu gosto muito disso, porque é uma paixão, só que não que a pessoa quer beijar na sua boca, ela quer te matar, o que são sentimentos bem próximos às vezes. Eu acho isso muito bom, porque aí o vilão tá sempre confabulando, fazendo formas de, tipo, tá perto de você e armando planos pra você e etc. Isso eu acho muito legal. E pra isso, pra esse outro personagem tá sempre ali perto do meu protagonista, eu sinto que ele precisa ter um quê? Porque vai ser uma presença constante na minha história. Então eu quero que seja alguém que, quando aparece, seja agradável e interessante de assistir. Tem alguma coisa ali que te prende quando você tá vendo. Geralmente esses vilões que são muito bem interpretados ou tem um estilo muito específico, um jeito de andar, um jeito de falar, algo acontece diferente quando eles aparecem, eu acho isso muito legal. Pra mim, junta esses dois que vocês falaram, mais isso, e aí fecha um vilão perfeito. E sabe uma terceira rota que eu acho interessante, Márcia? Às vezes o vilão não é uma pessoa, mas tipo, é um grupo de pessoas, é um povoado. Tem o Fire Emblem Fates, né? Tem um tempão que eu joguei e eu não me lembro exatamente, mas são duas histórias que você meio que escolhe qual lado dela você vai estar. E tipo assim, se você escolher um lado, o outro vai ser o vilão. Se você escolher o outro, o um vai ser o vilão, entendeu? Então, do ponto de vista do seu protagonista, o vilão é quem tá do outro lado, né? Cada um tem suas motivações. Então, por exemplo, no Birthright, né, o personagem principal ali, ele quer defender o país dele da invasão do outro país que é o vilão. E se você escolher a outra rota, o seu objetivo é meio que tentar corrigir os problemas internos que estão gerando os problemas que... Não é que as pessoas que fazem parte daquele povoado são ruins. Do ponto de vista do outro povoado que tá sendo atacado, todo mundo ali é ruim. Mas do ponto de vista de quem tá ali dentro e conhece de perto, ele quer mudar por dentro aquela organização pra melhorar a reputação dela e corrigir as corrupções que estão acontecendo ali, pra que tudo seja pacífico e bom. Mas ao mesmo tempo, como eles estão brigando, você tem que ficar contra um outro povoado que acaba sendo o vilão do seu ponto de vista, né? Então, é muito interessante quando você tem essas duas visões. Eu acho que essa é uma parte que me atrai bastante. Ou quando o vilão é caótico, tipo o Coringa, assim, que você nunca sabe o que esperar dele. Ele não tem uma motivação, ele só quer ver o mundo pegar fogo. Geralmente, quando a gente pega jogos mais narrativos e tal, os vilões tendem a ser mais complexos. Tipo, ser muito isso de pensamentos diferentes. Às vezes é errado, mas são diferentes. A gente até consegue entender por que o vilão faz aquilo, né? O que gerou essa pessoa ser desse jeito. Mas em jogo a gente também tem esse outro que é muito caótico, ou que ele tem um motivo muito banal, muito bobo, e a gente só compra pro jogo andar. Então, em jogo, isso vai muito do estilo do jogo. Eu gosto dos dois. Os dois têm como ser muito bons, eles só precisam realmente ser bem feitos. No caso do vilão, que é muito caótico, eu acho que a coisa do carisma, ela aumenta, assim, 300%. Porque se é um vilão que a motivação dele não é nada demais, não é muito elaborada, às vezes nem faz muito sentido, se ele não for carismático, ele perde praticamente todo o apelo. Quando é um vilão que ele é mais trabalhado, tem mais coisas por trás,
legais, né? Acho que dá pra balancear com outras coisas. Cada um vai ter que ir mexendo nas barrinhas de carisma, de história, etc. O Coringa, ele é um mega vilão desse sentido, mas o Batman também não é necessariamente um herói, porque ele combate as coisas de forma também meio vilanesca, né? O objetivo do Coringa é mostrar que o herói também pode ser o vilão, então é muito louco isso, né? É muito legal isso, tanto que tem aquela frase do Two-Face que fala isso, Dan, que ele fala que você ou morre como um herói ou vive o suficiente pra ver você próprio virar um vilão, né? Acho que ele fala isso no filme. Uma coisa que a Márcia falou e que eu também acho que é uma coisa que é importante e que nem todo vilão tem, que a Márcia falou assim, eu gosto de um vilão que tenha carisma, pra que toda vez que ele apareça pra mim, pra toda vez que eu vejo ele na história, eu goste de vê-lo ali, que ele seja interessante, né? E eu acho que, na verdade, essa é uma característica importante, que é o vilão que ele tá conectado à história de ponta a ponta. Tipo, ele vai aparecer várias vezes, os acontecimentos que se repetem ao longo da história sempre tem um dedo daquele vilão, sabe? Tipo, um exemplo legal de vilão que faz isso é o Ganondorf, do Ocarina of Time, que ele é um vilão que ele arquitetou tudo aquilo ali, sabe? Então, tipo, depois você entende que, sei lá, desde a primeira dungeon que você faz, tinha um dedo dele ali pra você fazer aquilo e pegar o negócio que tava lá, porque ele queria que você pegasse, sabe? E você acaba caindo no plano dele. Acho que essa coisa do personagem que está frequentemente sendo lembrado na história por tudo o que tá acontecendo de ruim, faz com que o personagem seja mais, sei lá, poderoso, mas ao mesmo tempo presente, né? Na história, assim. Ele não é apenas o cara foda que você vai enfrentar na última fase, sabe? Ele ajuda a moldar, né? É porque fica mais legal, na minha cabeça, num jogo principalmente, em filme também, acho que em tudo. Se a gente tem um vilão, uma pessoa que é um personagem que aparece como vilão, pra mim vai ser meio binário, né? Tipo, tem o herói e tem o vilão. Então a história vai estar sempre entre essas duas coisas. Então se tem esse vilão definido, olha, essa é uma história com um vilão que é uma entidade, uma coisa fixa, não é tipo assim, um evento, sabe? Tipo, sei lá, um apocalipse zumbi é um vilão e não é uma coisa específica. Se for ter um personagem que é o vilão, eu espero que as coisas meio que girem em torno do vilão. Porque é isso, o vilão parte do princípio que tem um herói também. Então, se eu vou ser o herói, provavelmente eu vou estar tentando ou corrigir o que o vilão já fez, ou prevenir dele fazer alguma coisa. Então, se nessa história o vilão não for colocado sempre, em todos os momentos, de alguma forma, ele tá ali fazendo alguma coisa, nem que seja só, tipo assim, ele tá fazendo coisas pra ele sem ser diretamente relacionadas com a minha história, mas as coisas dele estão influenciando na minha história. Então, meio que tudo vai girar em torno do que esse personagem tá fazendo. Então, assim, eu acredito que um bom vilão tem que ter isso. Pra mim, esse é um dos básicos de quando a gente vai colocar um vilão. Se conseguir colocar dessa forma, de que sempre tem o dedo dele ali, sabe? Tem essas brincadeirinhas, tipo assim, foi ele que bem que te manipulou e tal. Eu acho isso muito legal também. É, muito bom. Porque o vilão é sempre lembrado ao longo da história, né? Se ele tá te manipulando, os eventos que acontecem com você, não necessariamente o vilão ele tem que estar lá presencialmente, né? Ele manipulou alguma coisa pra você se dar mal aqui, ou pra você conseguir isso aqui pra ele, e você vai acumulando essas memórias, ou acumulando esses entendimentos, né? E toda vez que ele, de alguma forma, mesmo que singela, apareça na tela, é aquela coisa, tipo, imponente, né? Caraca, cara. O Ganondorf tem isso, é bem legal isso. Foi um bom exemplo que o Dan deu. É porque é sempre um embate, né? Mesmo quando não é uma luta física ali, é um embate o tempo todo, a relação herói e vilão. Cara, eu já quero puxar um vilão aqui que a Márcia ama. A GLaDOS, ela é totalmente assim no jogo. Ela é a única personagem com quem você interage, né? O jogo inteiro. É interessante porque é uma relação meio maternal. Ela tá cuidando de você, mas ela é sádica. Então ela tá sempre fingindo que quer seu bem, mas ela tá sempre te cutucando, te pondo pra baixo, rindo quando você morre. Então, assim, é essa relação bem amor e ódio e sempre presente. Ela tá sempre ali. Você demora pra entender que a GLaDOS é uma vilã, porque você não sabe o que tá acontecendo no jogo, né? E você vai pescando os pequenos detalhes sobre as ações dela e o cenário, né? Porque à medida que você vai progredindo no jogo e você vai percebendo que, cara, aquilo tá se repetindo e ela falou uma coisa pra você, aí na verdade no fim das contas não era aquilo. Tipo, você chega no final de uma parada, não teve uma recompensa. E aí, tipo, as pichações na parede, né? The cake is a lie, essas coisas que o jogo não necessariamente te fala, mas você vai pescando. E aí, é por isso que ela é tão legal, porque ela é engraçada também, ainda mais no segundo jogo, no segundo portal, a GLaDOS é muito engraçada. Então, isso que eu ia complementar do que você tá falando, porque no primeiro jogo a gente não sabe quem é a GLaDOS, se ela é legal, se ela não é, a gente descobre no final que não. Assim, é um jogo muito antigo, acho que a gente não precisa segurar tanto spoiler, mas no final a gente descobre que ela é uma filha da puta. No segundo jogo a gente já começa sabendo o que rolou. E aí, no
no segundo jogo, ela tem uma nova motivação com você. Ela fica um pouco mais complexa do que no primeiro jogo, o que é muito interessante também. E o fato de você entender ela, as relações que vocês têm um com o outro são muito engraçadas, cara. Não, no segundo jogo ela é perfeita. Existem 2 vilões que são os que eu mais amo no mundo inteiro, e uma é a GLaDOS e a outra, depois eu falo dele, mas a GLaDOS, ela é perfeita, tanto que o Dunk relembrou da GLaDOS de colocá-la aqui na nossa lista, e eu tinha já até esquecido dela, porque pra mim ela nem é vilã, ela é uma querida, uma amiga pessoal. Amiga pessoal. Uma querida, adoro ela. Ô Dan, você já jogou Shadow of the Colossus? Já. Shadow of the Colossus, o vilão dele, na verdade, ele te manipula também, assim como a GLaDOS meio que te manipula, de uma forma um pouco diferente, mas também tem isso, né, cara? Sim. Você diz o Dormin. Isso, exatamente. No Shadow of the Colossus, você não sabe que o Dormin é um vilão. Você nem sabe quem é Dormin. Você descobre no final do jogo. E ao longo do jogo, você, na verdade, tem uma relação com ele que você nem sabe. E eu acho muito legal, porque a GLaDOS também, no primeiro portal, ela é uma voz. Ela vai falando com você ali. Você não vê ela, você não sabe como é que é a forma dela, nem nada disso, né? E ela tá ali te manipulando. Mas o Shadow of the Colossus, eu tenho um porém aqui, que até tá aqui na nossa pauta, a gente ia falar mais pro fim, mas já que você puxou, eu vou falar. Na minha opinião, na minha memória do Shadow of the Colossus, pra mim, nós somos o vilão, e não o Dormin, sabe? Eu acho que o Wander, ele acaba colocando a motivação dele, que é uma motivação grandiosa, né? E é o que faz a gente viver aquela história ali, né? A motivação dele, à frente de qualquer outra coisa. E eu acho que ele acaba, de certa forma, afetando aquele mundo de uma maneira que é o que um vilão faria. É uma motivação completamente egoísta também, né? Totalmente egoísta. Então, isso já começa o pezinho do vilão ali. Exatamente. Ele quer reviver a namorada dele que morreu. Exatamente, só que ele quer a qualquer custo, porque o custo que ele vai pagar pra poder fazer o feitiço lá, né, concluir a parada pra poder trazer a menina de volta, é você afetar aquele mundo de uma maneira que, tipo, é irreversível, sabe? Eu acho que você sente isso quando você enfrenta o primeiro Colosso. Tipo, você tem pena do Colosso. O primeiro talvez menos, mas tem alguns mais pra frente. Isso que eu ia falar, não sei o primeiro, cara. Gente, o primeiro eu acho que não. É o primeiro eu acho que menos, jogar, né? O primeiro eu acho que menos, mas acho que mais pra frente você enfrenta alguns colossos que você sente que você tá fazendo alguma coisa errada, sabe? Só que, tipo, você vai em frente, porque, puta, agora eu já tô aqui. E a única opção que tem também é fazer isso, né? Claro, exatamente. Mas é isso que eu acho que o Dormin é um vilão tão bom, cara. Porque, assim, o Shadow of the Colossus, ele inevitavelmente faz a gente filosofar sobre isso. Porque você tá fazendo aquelas ações naquele mundo sem você saber, pelo menos em boa parte do jogo, ou sem você ter certeza. Mas, olha só, você não questionou. Exatamente. Do ponto de vista do mundo, você é um vilão e não o Dormin, porque o Dormin só tá lá atrás. Mas em boa parte do jogo, do ponto de vista do seu, cara, você não sabe que você às vezes tá causando um mal tão grande assim. Tipo, o primeiro Colosso, você encontra ele lá. Cara, tu tem que matar ele, cara. Mas ele é um bicho gigante com uma arma. Ele parece ser um vilão. Ele parece ser uma coisa má, sabe? Ele tem um porrete na mão, gigantesco ali, pronto pra destruir quem aparecer na frente dele. Ele é uma criatura do mal ali, que tá naquele mundo. A gente não sabe o que é aquilo. A gente acredita naquela voz que tá dizendo aquilo pra gente. O erro é, e aí é um ensinamento pra todos os jovens e não tão jovens que estão ouvindo a gente, o erro é você sair confiando numa voz que numa te sombra. diz o que você quer ouvir. Então... ele tava tão cego pela sua própria motivação egoísta que ele não deu consideração sobre as ações que ele tava tomando. Ele simplesmente acreditou no que era conveniente. Mas o jogador também é um vilão nesse sentido. A gente tá conivente com aquilo. Eu não tinha pensado por esse lado de que você é o vilão desse jogo, mas realmente, juntando o que vocês dois estão falando, porque você entra ali, a gente tá acostumado a jogar como o herói. Então a gente já vai entrar com o pensamento de que eu sou o herói e eu vou matar bichos gigantes. Ok, que é o que a gente faz em diversos jogos e na maioria dos jogos esses bichos são seres horríveis e a gente é o herói porque matou eles. Acho que isso é uma coisa bem interessante do jogo, porque assim como o vilão, entre aspas, do jogo se aproveita dessa pessoa, o jogo se aproveita da gente, da nossa boa fé. E da nossa inocência, de certa forma, né? Porque a gente tá acostumado a estar no papel de bonzinho. Então, quando chega uma voz e fala, olha, faz isso aqui, show, a gente fala, ok, porque eu sou bonzinho. Pois é. E no final que você tem esse baque. Mas sabe o que eu acho? Eu acho assim, pegando o exemplo do Monster Hunter. Antes de eu jogar o Rise, que foi realmente o primeiro Monster Hunter que eu joguei mais a fundo, com o peito mais aberto, até porque a gente ia fazer programa aqui e tal, né? Então, eu joguei ele até o fim, fiz a história e pá. Eu tinha essa visão do Monster Hunter de que, putz,
Cara, você é um caçador de monstro que tá indo lá atrapalhar os monstros que estão só vivendo a vida deles. Essa era a minha visão do Monster Hunter. O monstro tá lá, na fauna, sei lá, no lugar que ele vive, e você, caçador com uma espada gigante, vai lá e mata o monstro. Por que não deixa o monstro quieto? Aí quando eu joguei o Rise, eu compreendi que aqueles monstros, aí eu não sei se em todos os Monster Hunters são assim, mas no Rise pelo menos... Sim, normalmente sim. Os monstros, eles têm um papel ali que, tipo, de subjugar os homens. Destruir aquela vila, matar aquelas pessoas e causar o mal ali naquele mundo. Então você, na verdade, você tá defendendo o seu povo, caçando aqueles monstros. Essa é a minha interpretação do Monster Hunter. É uma motivação, Você vai lá, você vai atrás do monstro, de fato, é você que vai atrás dele, vai caçá-lo. Pra ele não ir atrás de você primeiro. Exatamente. Ok. A diferença agora do Monster Hunter, pegando esse paralelo, o Shadow of the Colossus, é que os colossos não estão fazendo mal a ninguém. Os colossos, eles estão ali, existindo, e, inclusive, eles meio que não revidam muito quando você luta contra eles. Eles te empurram, eles te afastam, mas eles não, tipo, tentam te matar e ficam grunhindo e sei lá... Com raiva de você. Tipo, parece que eles só não querem que você atrapalhe eles ali, mano. Eles estão ali andando naquele lugar vazio, sabe? Não tem um vilarejo que eles estão indo destruir, não tem um povo que eles estão massacrando, sabe? Eles simplesmente existem naquele mundo. Você simplesmente confiou numa voz que chegou no seu ouvido e falou assim, faz isso aí. E você falou, beleza. E foi. Você tá, tipo, fragilizado, né? O Wander, ele tá fragilizado. E alguém te fala o que você quer ouvir. Exatamente. Tipo, chega uma voz no seu ouvido e fala, qual é, leque? Vai lá matar os bichão. Vou chamar tua mina de volta aqui. Aí tu vai, pô, né? Mano, tá desesperado. O Shadow of the Colossus é a versão in-game da frase, o inferno está cheio de boas intenções. Nossa, porque a sua intenção é a melhor do mundo, é você salvar a sua namorada. E pra você fazer isso, você tem que destruir essas coisas, aberrações gigantes que estão ali, e aí você não para pra pensar no que você realmente tá fazendo com as suas ações. E assim, né, por ser um jogo, não tem muito o que fazer, né? É um jogo que você termina e ele se arrepende, né? Você se sente mal. O que é um ponto muito terrível, talvez mais pro final a gente entra nisso, porque tá aqui na nossa pauta mais pro final, mas jogos que colocam a gente num papel que a gente não quer interpretar. É verdade. E não tem o que fazer, porque eu estou te propondo que você faça isso, porque é essa experiência que eu quero te dar. Então, assim, é uma sensação muito conflitante. Eu acho muito bom, apesar de na hora ser desconfortável, mas eu acho uma experiência muito boa te colocar nesses papéis. Eu até convido os ouvintes a jogar novamente o Shadow of the Colossus, se você tem acesso ao game e tal, porque eu conheço muita gente que jogou na época do PlayStation 2 e tal. Eu mesmo não tinha pescado muito isso na época. Tipo, eu era novo, eu era moleque, sabe? E joguei. Achei um jogo super legal, tipo, acho a jogabilidade dele incrível. É um game super influente e tal. E quando eu rejoguei, se eu não me engano, no PS3, que saiu aquela coletânea que era o Aiko. Foi nesse mesmo que eu joguei. Pela primeira vez joguei nessa coletânea. Eu rejoguei nessa coletânea. Aí, tô aqui pra jogar, não joguei. Amiga, quando tiver em promoção... Não, eu tenho. Eu preciso jogar. Mas você tem essa remasterização mais recente da Bluepoint? Deve ser esse, eu comprei. Tá lindo o jogo e eu acho que vale, assim, uma experiência. Ele é um jogo um pouco longo, mas eu acho que é uma experiência legal. E até você jogar com uma outra ótica, né? Acho que você enxerga o jogo de uma outra maneira, que eu não enxerguei quando joguei da primeira vez, assim. E é claro, essa é a minha interpretação desse mundo, né? A gente tá aqui debatendo e tal, as pessoas que estão ouvindo a gente podem ter enxergado uma outra nuance que a gente não percebeu, sabe? Ou que a gente entendeu errado, sei lá, ou entendemos de outro jeito, sabe? E acho que esse jogo faz bem essa coisa do vilão, né? Tipo, no início aqui a gente tava falando do Dormin, que eu acho que pode ser responsabilizado pelo problema, né? Mas eu também acho que o Wander tem a sua parcela de culpa em tudo que acontece, sabe? Definitivamente o vilão não é o Colosso. Não. Mano, o vilão é o Agro. Agro, que leva ele a fazer essas coisas todas. Coitado, não tem nada a ver com isso. Olha, eu quero perguntar aqui nossos vilões favoritos, mas antes de eu perguntar, tem uma outra parada que eu acho muito legal, que a gente não falou, que é quando o vilão é muito forte, e mais forte do que a gente. E aí você tem aquela motivação de se tornar mais forte pra poder derrotá-lo. Ai, não, eu não tenho não. Não? Eu fico bem chateada. Eu fico, não. Não, eu não tô falando do Dark Souls não, tá? Ó. Ai, que bom, amigo. Raiuf, então tá bom. Não, por exemplo, o Castlevania, Symphony of the Night, que você tem aquela primeira batalha lá e tal, e aí, tipo, tá tudo errado, e aí o jogo começa. Você não tem força pra derrotar aquele primeiro inimigo, sabe? E que, na verdade, é o inimigo final. Tem alguns jogos que fazem isso, né? Se não me engano, o Mega Man. Acho que o Coelho citou o Mega Man. O Ori também faz isso, não faz? Não lembro. O Ori? Não sei se no 2... Não sei se é o grande vilão, mas eu acho que tem algum vilão que você encontra no início, e aí você não mata ele, não sei, depois você reencontra. Você não consegue lutar contra ele. Tem, não tem? Tem. Mas assim, cara, nossa, ele quebra teu coração no meio, rasga e te chuta pela janela. Esse jogo é cruel com os jogadores, de verdade, assim. Não vamos falar de Ori 2, não, pelo amor de Deus. Não, vamos voltar. Da história, vamos falar da jogabilidade incrível. Mas um jogo que faz
faz isso logo do início é Super Metroid, pô. Você começa o jogo e aparece o Ridley, que inclusive é um grandíssimo vilão, né, dos videogames, e o Ridley aparece e te dá uma coça, cara. Logo no início ali, você não consegue lutar contra ele, né? Você lembra? Eu lembro. Então, aí você não consegue, você morre pra ele, e aí que começa o jogo, né? Ai, gente, eu acho que esses vilões, assim, que acontece isso, eu acho que mexe muito com a minha autoestima. Quando eu reencontro eles, eu não tenho a sensação de, tipo assim, olha pra mim, eu tô empoderada agora, eu vou te dar uma surra. Eu fico meio, eita, e se eu não conseguir? Ai, vai ser uma vergonha. Tudo de novo. Eu acho que mexe muito comigo. Eu acho legal, mas eu tenho um problema. Por exemplo, o Devil May Cry 5, ele faz isso. No início do jogo, você enfrenta o chefão brabo lá. E aí, eu sempre acho que tem um jeito de você derrotar o vilão naquela primeira luta, sabe? Mesmo que depois a história te obrigue a perder. Isso acontece no Sekiro, por exemplo. Se você ficar lá insistindo e tentar derrotar o primeiro chefe, que na verdade não é pra você derrotar ele, você tem como derrotar ele, mas você perde de qualquer jeito, sabe? É porque senão a história não vai existir, né? No Ghost of Tsushima, cara. Tem isso também. No Ghost of Tsushima tem isso no início do game. Na ponte, né? A batalha da ponte. Na ponte. Nossa, cara, que agonia dessa batalha, porque eu fiquei lá feroz muitas vezes. Eu também faço isso, na cara. esperança de que eu ia conseguir, mas o bicho era muito mais forte, o bicho no caso, né? O samurai lá. Mas a gente fica nessa esperança, né? Sim, Mas me dá um alívio quando é no início, assim, aí você ainda não sabe, né, que você vai ter que morrer. Aí na hora que, tipo, você fala, era parte da história, eu não consegui. Eu fico tão aliviada. Isso aí me dá uma coisa boa, assim. Era pra perder mesmo, né? Tipo... Era pra perder mesmo. Ai, ufa, eu não preciso me esforçar agora, eu posso me esforçar mais pra frente. Eu fico o resto do jogo inteiro pensando o que teria acontecido se eu tivesse conseguido derrotar. Acabava o jogo. Me dá um pouquinho de agonia. Porque tem jogo que dá, né? O Devil May Cry você ganha um troféu se você derrotar o chefão na primeira lá. Eu não ganhei esse troféu, tá? Eu sei que tem esse troféu, mas eu não sei o que acontece. Gente, Chrono Trigger é incrível nesse sentido também. É verdade. É um bom exemplo. Não é? Você passa o jogo inteiro e tem vários finais diferentes e todo mundo sabe do que eu tô falando. Só que no New Game Plus, quando você inicia o jogo de novo, você consegue, porque você tá forte, você já tem as paradas, você consegue derrotar o vilão no início do game. E aí tem um desfecho completamente diferente que você não esperava. É muito legal isso também no Chrono Trigger. Isso é interessante. Porque você no jogo normal não consegue, né? Até porque você não consegue nem acessar a área dele ali, tem muito inimigo forte e tal. Também eu acho que é legal isso, tipo assim, a Márcia ela trouxe um ponto que ela não gosta muito de derrotar e depois enfrentar o vilão de novo com medo de tudo acontecer de novo, né? Eu fico nervosa. Ele me acua. Comigo acontece uma coisa ao contrário, eu acho. Quando tem esse vilão, e ele é um vilão bem feito, que volta na história, volta e meia ele é citado e etc, eu fico ansioso pra poder finalmente encontrá-lo, sabe? E poder me vingar. Isso acontece, se não me engano, no Mega Man X, que eu acho que foi o Coelho que citou isso num programa que a gente fez de jogos de plataforma 2D. Ou talvez tenha sido o Bruno Silva. Essa memória de vocês é tão boa, acho tão Eu não tenho certeza também, então não vou insistir. Não, mas eu não lembro também. Justo. A gente vai pescando os trechos de memória. Cara, que assunto legal, cara. Muito bom falar de vilão. Cara? Vamos falar de vilão. Poxa. Tem muita coisa boa e eu tô segurando aqui com vontade de falar de um vilão muito bom que é da próxima parte aqui da nossa pauta, mano. Então vamos falar. Vamos entrar? Posso entrar, por favor? Vai, Coelho, vai. Inaugura. Vai, Coelho. Cara, fala um favorito seu aí. O Dan separou uma parte aqui na pauta, que é quando nós somos o vilão. E tem um jogo que nós somos o vilão, que é maravilhoso. É o vilão mais carismático que tem. E você ama ser o vilão. E não é porque, tipo, você é o vilão, porque você quer ter o prazer, tipo, sei lá, GTA, né? Você é o criminoso boladão lá, não sei o que. Não é isso. Você é o ganso que tá aterrorizando a vida das pessoas. Eu tinha esquecido dele. Olha a minha só. memória hoje tá assim, sei lá pra onde foi. Gente, eu nem coloquei na pauta isso. O ganso. Mano, ele é maravilhoso. O ganso de Untitled Goose Game. Alguém sabe, no final, eu acho que eu não cheguei a terminar, mas o ganso tem alguma motivação? Ele é um ganso, essa é a motivação dele. É a motivação dele, é ser o ser causador do caos. Ele é ruim. Ele é ruim. Porque vilões complexos que tem uma história. Não, tem gente que só é ruim mesmo. Ele é só carismático e ruim. E é muito bom porque, tipo, a maldade que você faz no jogo, toda ela é inocente. É tipo, pô, tu tem que roubar o sanduíche de alguém, ou você tem que aterrorizar a criancinha que tá sem óculos. É um pouco Coelho. mal, amigo, não é tão inocente, não. Você tá falando que é inocente porque você não é o Mas jardineiro. É que tu é um ganso. Se você fosse o jardineiro, você não ia achar isso inocente. Mano. Gente, o menino de óculos, você tem que fazer o menino cair de cara no chão pra roubar o óculos dele e esconder. Dá muita pena, mas aí, ao mesmo momento que você fica com pena dele, você coloca a cabeça dentro de uma garrafa e você faz um quack com eco na garrafa. E aí, tipo, toda a maldade vai embora, porque você só é um ganso se divertindo, aterrorizando a vida das pessoas. Esse é um jogo que é tipo uma versão clean do GTA. Exatamente.
Porque no GTA, você toca o terror, mas assim, opa, matei uma pessoa. Matei um ok, idoso. é só um jogo. Atropelei um idoso por vontade própria. E aí você pode ter um peso na consciência depois. Mas no jogo do ganso, você não tem, porque você pensa assim, eu sou um ganso, um animal que segue seus instintos. Então, eu não tenho sentimentos como culpa, como bem ou mal. Isso não se aplica a mim. Então você, tipo, não, tira tudo. Exatamente. É muito bom porque, tipo, num GTA, você pode ser o vilão porque você é criminoso, mas você tá lutando contra outros vilões também. Então, de certa forma, você tem um heroísmo ali. Ladrão que rouba ladrão. Na história do jogo, né? Não quando você tá só andando no meio da rua batendo em pessoas inocentes. Mas o ganso não. O ganso, você sabe que você é o vilão e você gosta de ser o vilão. É verdade, é verdade. E é muito gostoso ser o vilão, sendo um ganso. Porque o ganso já é uma criatura aterrorizante. É verdade. Eu fui muito surpreendido por essa do ganso, cara. Eu não tava esperando por essa, não. Isso me lembrou um outro jogo que tem uma vibe um pouquinho semelhante de vilão, que é o Carry On, que você é um monstro matando todo mundo. Então, é a mesma vibe de que você é um vilão e você fala assim, já que eu sou vilão, eu vou fazer tudo de errado mesmo. E aí você sai matando todo mundo e pegando pessoas e desmembrando as pessoas e matando elas, chacoalhando elas, batendo nas paredes. Então, assim, é um sentido parecido, só que um pouco menos de boas. Mas o Carrion ainda tem uma questão de que, tipo, ele é um bicho que foi criado ali, né? É porque é uma ótica diferente, né? Aquela coisa que você tá falando de escolher qual vilarejo lá você ia defender. Porque, assim, a gente tá acostumado com a coisa do laboratório sumir e ser aterrorizante, e aí a gente, né, enquanto seres humanos, a gente se compadece com os nossos semelhantes. E aí, no Carry On, a gente é um monstro. E você quer escapar, você é um monstro que tá preso, você quer escapar. Você quer escapar, e o que você tem que fazer? Matar todo mundo, então, tipo, ok. E aí você vira sádico. Sim, eu acho que essa coisa, você vira e fala assim, eu sou um monstro, vocês estão falando que sou um monstro, é uma experiência, sou nojento, então tá, você mesmo. Aí você faz isso. Vou te mostrar, então vou te dar um motivo pra você falar isso de mim. É bem isso. O que eu acho perfeito, é um jogo muito gostoso e muito relaxante. Super recomendo. De certa forma é relaxante ser o vilão às vezes. Não, é muito relaxante ser o vilão, porque te tira um peso moral, né? Assim, ser vilão em videogame, porque na vida real você tem um karma, tem a lei, tem coisas. Agora foi pro Dark, assim, eu tava me divertindo aqui sendo vilão. Não, então, mas sendo vilão no videogame, você, tipo, tira isso tudo de você. E ainda mais sendo um vilão, sendo uma criatura que dá pra tirar a culpa dela, é melhor ainda. Quem vai culpar um ganso? Tá na natureza dele ser assim. Acho que no caso do ganso e do monstro do Carry On, eu acho que é perfeito. É perfeito. Agora, sabe um jogo, ainda nesse tema de ser o vilão, né? E que eu me sinto muito mal? É o Red Dead Redemption 2. Não sei se vocês jogaram. Não joguei. Mas assim, o protagonista, que é o Arthur, ele é um cowboy que tem ali seus 40 anos, sei lá. O que naquela época ali do Velho Oeste significava que ele é um cara que já viveu muita coisa, né? Uhum. E ele é um bandido, né? Ele é um cara que faz parte de um grupo de bandidos, mas ele é um personagem que tem um bom coração, sabe? E em momentos da história, o Arthur questiona as coisas que ele tá fazendo, sabe? Ele questiona entrar numa briga de gangue e matar uma pessoa, sabe? Tipo, ter que matar alguém numa situação, ter que roubar alguma coisa. Então, tipo assim, ele ao mesmo tempo que ele, de certa forma, é um vilão, porque ele comete crimes, ele rouba, ele mata pessoas, ele tem um conflito do personagem ali, que é super complexo, né? E que faz com que você se sinta mal como ele, sabe? E eu acho que o Red Dead faz isso muito bem, assim. Eu acho isso uma filha da putagem tão grande de jogo que faz isso. Sabe por quê, amigo? Assim, não tô falando que seja ruim, não. A experiência pode ser boa. Mas eu fico com raiva da pessoa que fez o jogo, porque eu penso assim, você fez um jogo de tirinho, que eu vou ter que matar todo mundo, e você quer agora fazer eu me sentir mal por tá me divertindo com esse jogo. Você quer colocar coisas na minha cabeça. E sabe uma coisa engraçada? Que, tipo assim, o Red Dead, né? Tipo, eu acho que algumas pessoas, elas falam que o Red Dead é o... Eu já ouvi isso, tá? De algumas pessoas. Que o Red Dead, ele é o GTA no Velho Oeste. E eu não acho que é, sabe? Apesar dele ter a mesma engine, ser da Rockstar e tal, ele tem uma diferença ali. E eu acho que uma das principais diferenças é essa, principalmente no 2. No GTA, você pega lá, principalmente o GTA V aí, o mais recente, que a galera joga até hoje. Tem hora que você abre o jogo e você fala assim, quer saber, mano? Eu vou pegar aqui, vou sair andando, atropelando todo mundo, matando todo mundo, e depois eu fujo da polícia e tá tudo bem, sabe? Eu jogando o Red Dead, você quer interpretar o Arthur, sabe? Você que tá jogando e tá dentro da história, você não tem vontade de fazer isso. De falar, quer saber? Eu vou entrar aqui nessa cidade aqui, você matando todo mundo, sabe? Porque o Arthur não faria isso, sabe? O jogo faz isso tão bem. O tal do roleplay, né? Que é você querer interpretar aquele personagem que você tá controlando, mesmo no mundo aberto e tal, com possibilidades, que você não tem vontade de fazer isso, porque você sabe que é errado, sabe? Até porque no GTA, você é inconsequente. O que você faz reseta, é inconsequente.
morte. Polícia corre atrás de você, passou. No Red Dead Redemption você tem a honra, né? Sim. E você tem que proteger isso do caminho que você escolheu seguir, você tem que proteger de alguma forma. E isso é uma motivação que te dá também pra você entrar no personagem e pensar o que ele faria ou não, né? Naquela situação. Ai, gente, eu sou uma pessoa muito boa e pura de coração. Eu não consigo ser terrível em jogos. Nem tipo um GTA, sabe? Eu não consigo. Eu tenho uma trava moral muito grande que, tipo, vai pros jogos. Eu não consigo atropelar pedestres no GTA, por exemplo. Então eu jogo muito certinha. Até quando eu tenho que fazer coisa errada, eu só faço porque é a coisa do jogo. Mas, tipo assim, me dá a liberdade. Faz o que você quiser. Eu não vou dirigir respeitando a sinalização, pode deixar. Outro exemplo bom é o The Last of Us, né? O The Last of Us 2. Nossa senhora, o tanto que eu sofri, meu Deus do céu. E é curioso que o The Last of Us, eu botei ele aqui na lista. Eu sei que o Coelho não jogou. Ai, meu Deus. O The Last of Us 2, né? Não joguei. O Dan jogar Portal e o Coelho jogar Last of Us. Não vamos dar spoiler aqui do jogo? Não vamos, né? Não vamos dar spoiler. Não, melhor não. É muito recente ainda. Mas, assim, uma coisa que o Cardoso, quando eu tava conversando com o Cardoso sobre essa pauta aqui, antes da gente até descrever essa pauta aqui, a gente tava conversando sobre esse assunto, e o Cardoso, ele levanta um ponto que é muito interessante, que, tipo, o vilão do The Last of Us ali não é aqueles personagens do jogo que você eventualmente joga com eles e tal, mas sim o mundo, né? Sim, as circunstâncias. É a situação que eles estão, né? E o Cardoso falou isso, eu fiquei depois refletindo, que ele te bota numa situação desconfortável de você ter que fazer coisas que você não gostaria de fazer, assim como o Red Dead faz com o Arthur, né? Mas acho que, no fim das contas, o grande vilão da parada não são aqueles personagens, e sim o que levou eles a fazer o que eles estão fazendo, sabe? Que é aquele mundo todo quebrado, né? Eu gosto muito do Last of Us. Cada vez que eu falo desse jogo, eu lembro de outras coisas muito interessantes. De como ele é muito bom, muito bem feito. O Last of Us é um jogo que eu sinto que ele se aproxima muito da realidade. Não no sentido do apocalipse zumbi, mas das relações humanas, da forma como o mundo funciona. Porque se a gente olha hoje em dia mesmo, na prática, claro, tirando alguns casos extremos, as pessoas são isso. Ninguém é 100% bom ou 100% ruim. E dependendo da situação que você se encontra, você se torna uma pessoa ruim ou uma pessoa muito boa. E isso não significa que você seja de fato, ou que você seria em outras circunstâncias. Então, o Last of Us trazer isso, te forçando a jogar, porque quando você joga, você compreende melhor o sentimento, mesmo que seja pra ver como ele é muito errado. Então, o Last of Us traz isso da forma que ele traz, te botando no papel dos personagens, pra você sentir aquelas emoções. Eu acho que isso chega tão próximo da realidade que é desconfortável no nível real, não é desconfortável no nível videogame. Eu nunca senti um desconforto igual mais pro final do jogo, que a gente tem que bater em alguém. Diversas vezes você tem que bater em alguém que você não quer bater, mas você tem que bater, porque a personagem que você tá jogando quer fazer aquilo. E eu tive um desconforto que, assim, eu quase deixei de jogar, de tanto que eu não queria fazer aquilo. Eu passei pela mesma coisa. Acho que a gente conversou um pouco sobre isso no programa que a gente fez do The Last of Us 2. Já tem tempo, então talvez eu não lembro se a gente entrou muito nesse detalhe, mas eu acho que a gente falou. É que eu acho que a gente teve uma parte com spoiler, então a gente deve ter falado. É verdade. Provavelmente a gente falou. Então quem quiser ouvir mais sobre o The Last of Us e as minhas opiniões e da Márcia sobre isso, e também do Bruno Silva e da Carol Costa. Maravilhoso. Então tá lá o programa, gente. Quem quiser ouvir, só descer aí o feed do Final Level Cast, que esse foi um programa bem legal. Sabe uma coisa interessante também que me faz pensar? A gente falou aqui em alguns momentos nesse episódio de vilões que não são tão simples, ou que são mais complexos, ou que às vezes depende das circunstâncias, né? Tem um jogo que, assim, mudando completamente de saco pra mala o sentimento do negócio, porque é um assunto bem mais bobo, assim. Mudando de saco pra mala. Nunca tinha ouvido essa. Gostou dessa? Nunca de mais saco pra vida. Vou adotar a partir de hoje, amém. Então, o que eu quero falar é sobre Catherine. Né? Catherine é um jogo sobre relacionamento. Então, é completamente mais bobo o assunto, mas de certa forma são sentimentos que todo mundo passa, né, na vida ali, casamento, não sei o que, escolhas, relacionamento, de alguma forma. E o que eu acho interessante a correlação é que o Catherine, ele faz você, às vezes, perceber que ou você é uma pessoa que tá sendo ruim, ou você é uma pessoa que tá sendo boa, ou em coisas que não tem uma resposta certa, você consegue meio que ter uma bússola moral, porque o jogo, em dados momentos, ele te coloca em um confessionário. E aí você tem que responder uma pergunta. E aí, quando você responde essa pergunta, o jogo ele faz uma média do mundo, de todo mundo que respondeu essa pergunta, e você meio que consegue se colocar. Cara, se eu acho que isso aqui tá certo, e todas as outras pessoas acham que tá errado, eu acho que eu tô sendo bom aqui. Mas se todas as outras pessoas acham que isso tá certo e eu tô errado, talvez, no ponto de vista do mundo, o vilão sou eu. E
eu acho interessante isso nesse jogo, porque ele meio que, não apenas na história do jogo em si, você tem essa questão do vilão e do quem não é o vilão, mas na vida real, consigo mesmo, ou se a sociedade é o vilão, entendeu? Por causa desse confessionário. Ah, eu achava sempre que a sociedade era vilão. Não é? É! Sim, as pessoas são perversas e elas não admitem, mas no jogo elas admitem, cara. É muito louco isso. Porque no jogo é meio anônimo, então as pessoas, tipo, eu vou falar a verdade. Quando eu joguei, eu não cheguei a me questionar se eu tava errada, porque, né, eu tenho essa bússola moral em jogos, ela é a mesma da vida real, então, tipo assim, eu respondia tudo certinho. E quando eu via as respostas, e às vezes a resposta ruim tinha mais, eu pensava assim, gente, tipo, as pessoas são ruins. Não é? É meio bizarro isso, né? A gente vive numa sociedade de vilões, talvez. Por isso que as coisas meio que não funcionam 100%. Porque as pessoas no íntimo, ou quando ninguém tá vendo, ou quando ninguém vai saber que foi elas, enfim, elas fazem as coisas, então... Elas são perversas. Assim, só pra dar um exemplo pra quem tá ouvindo a gente e nunca jogou o jogo ele trata muitas vezes sobre questões de traição no relacionamento, ou questões até mesmo de se corromper. Por exemplo, tem uma das perguntas que eu me lembro, que é tipo assim, o dinheiro pode comprar o seu amor? Que é tipo, se você seria corrompido só por causa do dinheiro. E, cara, é loucura, porque muita gente responde que sim no jogo. E eu fiquei tipo, caraca, cara, que louco isso, entendeu? É interessante. Outras coisas um pouco mais tranquilas, tipo, o que você acha de uma vida sem responsabilidades, né? Porque o jogo, ele fala sobre o medo dele de ter um filho, né? E ele não quer ter um filho. Aí você meio que tem que responder isso ali. E você vê que muitas pessoas, às vezes, elas têm uma responsabilidade na vida delas, mas elas não querem. Elas fazem aquilo só porque estão obrigação. E aí não gostam. É por isso que, de repente, tem tanta maus tratos com animais ou crianças, que é muito mais pesado, mas é muito louco você ver isso dentro de um jogo e você perceber que a nossa sociedade talvez seja pior do que a gente imagina, não sei, o verdadeiro vilão é a sociedade. Não é louco isso, cara? É bizarro. É verdade. Eu queria trazer um vilão, que é o meu outro vilão preferido, que inclusive foi meu crush por muito tempo. Olha só. Eu tive muito crush nele. É um crush que eu até me questionei. Quantum Break, que jogo perfeito, que eu sou uma grande defensora desse jogo, porque aparentemente muitas pessoas, sei lá, não gostaram ou não quiseram nem dar uma chance. Mas o vilão de Quantum Break, pra mim, é um dos melhores vilões que tem. Inclusive, chegou uma época que eu me recuso a chamar ele de vilão, porque eu não acho que ele seja vilão. Porque no Quantum Break, é um jogo sobre viagem no tempo. Então, você tem o herói, que eu nem lembro mais o nome do herói, mas eu lembro o nome do vilão. Os dois estão num embate porque o vilão, que chama Paul Serene, ele cria uma máquina do tempo e ele chama você, o protagonista, pra ir lá dar uma olhadinha na invenção dele. E dá uma merda na hora que ele tá fazendo o primeiro teste com a máquina do tempo. O vilão fica preso dentro da máquina. Como ele ficou preso, deu tudo errado e tal, o único jeito que ele tem de fazer ali é entrar pela máquina e aí acho que ele vai pro futuro. E aí ele some. E nisso, você tá numa universidade que tá tendo esses experimentos e tal. E na hora que essa experiência dá errado, a universidade tá sendo invadida por, tipo, sei lá, uma polícia, uma força armada. Você não sabe exatamente o que é, mas é alguém que sabe que tá rolando experimento e tá indo lá pra interferir, pra te pegar. E quando essas pessoas te pegam, é o vilão mais velho. Ele veio de algum outro ponto do tempo e tal, e ele foi lá pra tentar te matar e tentar matar seu irmão, enfim, tem toda uma treta. E o jogo te leva a acreditar o tempo todo, ele fica tentando fazer acreditar que essa pessoa é o vilão, porque ele mexeu com o tempo, estragou o tempo, e ele tá querendo conseguir recursos e uma forma pra fazer tipo uma arca de Noé, assim, que ele vai levar algumas pessoas pra esse lugar e o tempo vai tipo quebrar e parar de existir e pronto, acabou. Só que aí durante o jogo, você tá sempre numa postura de combater o vilão. Então você tá sempre indo atrás, tentando acabar com os planos dele e tudo mais. E é um jogo que você vê os dois lados. Então você joga como o herói, entre aspas, e você assiste um seriado com pessoas, os atores reais e tal, e você assiste esse seriado na visão do vilão. E assim, você vai assistindo e, tipo, o plano do vilão tem embasamento e faz muito sentido o que ele tá querendo fazer. E você, tipo, só botou na cabeça que ele é o vilão e você quer acabar com ele. Então, eu me sentia péssima na posição de herói porque eu achava que eu tava fazendo só merda e eu achava que o meu personagem era um idiota porque ele não sabia nada do que ele tava fazendo. É muito isso, tipo, o vilão, ele estudou, ele criou uma máquina do tempo. Então ele sabia o que ele tava fazendo, ele sabia o que ele tava tentando consertar. Você não. Eu sei lá o que você tava fazendo.
fazendo. Você tava, tipo, andando pelo mundo, fazendo um mochilão. E aí você volta falando, não, seu plano tá errado. Então, assim, era terrível. E o vilão, ele é, tipo, muito legal. Ele é interpretado pelo... Eu esqueci o nome do ator, mas é o que fez o Mindinho do Game of Thrones. Ah, sim. Ele tem todo aquele ar meio misterioso, meio estou tramando algo e tal. É um dos melhores vilões pra mim. E tem questão de escolhas. Acho que você faz algumas escolhas como o vilão, que elas dão umas interferidinhas no jogo. Gente, Quantum Break é um jogo muito bom. Joga Quantum Break. Muito irado. Eu nunca joguei. Esse jogo tá no meu backlog e eu tenho Game Pass, então eu não tenho nem desculpa pra não jogar. Não, sério. O Quantum Break é um jogo que eu sou muito cadelinha da Remedy, então. Mas em questão de história e tal, eu gosto mais dele até do que Control. Tudo culpa de Paul Serene, meu grande amor. Olha só. Palavras duras. Palavras impactantes. Muito bom. Nossa, fiquei curioso. Interessante demais isso, cara. Não sabia nada sobre esse jogo, pra ser bem honesto. Bom demais. A gente tá chegando aqui no nosso final do programa já, né, gente? Falamos pra caramba. Ah, não, mano. A gente citou vários vilões legais aqui. Será que faltou a gente falar A algum? gente só não citou o melhor. Quem é o melhor de todos os vilões, Craig? Waluigi! É o Waluigi, óbvio. É o melhor de todos os vilões. É o mais carismático. Não precisa de motivação. Ele é um vilão só por ser. Ele só é entendeu? ruim. E ele nunca faz nada de mal. Ele só é, entendeu? Cara, ele é estiloso. Ele ainda dança tango, assim. Ele bate as palminhas e sai com aquela florzinha na boca, assim, só porque ele é estiloso. Não é pra ele dar a flor pra ninguém, porque ele é um vilão. Mas ele é simplesmente um gentleman. É isso. O melhor tipo de vilão, o gentleman. É o gentleman. Ele dá a flor pras pessoas? Eu não lembrava disso. Ele não dá flor pras pessoas. Ele só usa a flor na boca dele. Ah, tá, entendi. Pensei que ele fosse tipo um Roberto Carlos, assim, sabe? Nossa, é o pior vilão. Ele fica esnobando que ele tem uma flor e não dá pra ninguém. Roberto Carlos, vilão do Natal. Coitado, Roberto Carlos fez nada. Bom, eu consigo ver um jogo que o Roberto Carlos seria o vilão. Ele seria um ótimo vilão. Um vilão que tá sempre de terno branco, com uma flor. E aí ele, tipo, sei lá, essa flor dele é uma arma mortal. Mas ele é, tipo, o grande líder de uma facção. Então ele mesmo não põe muita mão na massa. Ele só manda. E ele é, tipo, chefão Pô, final. É bom, né? Ele seria um ele ótimo aparece vilão. no momento específico do ano, Ele né? aparece só no final do ano. É, e aí do resto do ano ele tá sempre num barco, escondido no ele barco. Ele só aparece numa cutscene. Ele tem uma perna mecânica tá que ninguém vendo? sabe como ele perdeu, sabe? Tipo, é um passado obscuro. Ele é total um vilão. 100% vilão. Alô, Game Devs, por favor. Ideias aqui, ó. Coitado do Roberto Carlos. Eu jogaria. Aí o arqui-inimigo dele é o Timaya, né? No caso. Aí só quem pega a referência aí. Perfeito. Eu não falei qual é o meu vilão favorito, mas é que... É mesmo, qual o seu? Eu não sei. Fala rápido, vai. O primeiro que vem na sua O cabeça. primeiro que vem na minha cabeça é o Sephiroth, eu acho, do Final Fantasy VII, que eu já falei dele aqui. Então pronto, esse é o vilão preferido. Aí. Eu gosto muito do Kefka também, do Final Fantasy VI, que é um personagem muito odiado, né? Não por ele ser ruim, mas porque ele é muito mal, né? Um personagem muito cruel, destrói o mundo, envenena a cidade, bota veneno na água, sabe? Ele é tipo uma Fernanda Montenegro vilã de Globo, sabe? Quando bota a Fernanda Montenegro pra fazer um vilão, ela é muito braba, sabe? É tipo isso, assim. Gosto muito dele também, mas tem vários. Eu assim. gostaria de ter jogado mais Death Strange pra poder falar do menino lá do Death Strange, mas eu ainda não sei. Porque eu acho a figura dele muito boa. Riggs, é. É Riggs? Mas vai chegar esse momento, Márcia, que você vai ter que falar. Vai chegar. Você vai ter que falar do Death Stranding. Vai chegar. Vai, gente. Vai sim. Gente, e o demais, que é a origem de todo o mal da franquia inteira de The Legend of Zelda. Ele é tão mal que ele amaldiçoou a linhagem do Link e da Zelda pra sofrerem em cada encarnação. Meu Deus. Esse é um vilão cruel. Ele fez isso quando ele perdeu a batalha. Então ele fez isso de rancor. Malvado. Tipo assim, não basta eu te amaldiçoar agora, eu vou amaldiçoar todas as suas E encarnações. ele cumpre a promessa. Pior é isso. Não, gente, o rancor vai até certo ponto. Sim, pelo amor de Deus, né? Tem muito vilão que a gente poderia citar aqui. A gente não falou do Wesker, mano, do Resident Evil, que é um baita vilão. Bom, eu acho ele um vilão muito bom. Tem vários aqui. Ah, é, cara. Agora não dá pra entrar mais, mas assim, eu esqueci de falar de um vilão que eu gosto muito e que ninguém conhece porque ninguém jogou esse jogo, que é maravilhoso, mas é um jogo subestimado, que é o Kid Icarus Uprising. O vilão dele é o Hades. O Hades é um dos melhores vilões da Nintendo, assim. Ele tem uma profundidade muito legal, ele é sarcástico, ele é aquele vilão que tudo que tá naquele mundo tem a mãozinha dele, ele preparou aquilo pra ir contra o Pit, né, que é o anjinho, mas especificamente contra a Palutena, né, que é a deusa daquele mundo. O Hades, ele é muito legal porque ele quebra a quarta barreira, então ele vira um vilão também pro jogador, independentemente do personagem, né, que ele é o vilão contra, que é o Pit. E ele fala com o jogador e é muito legal. Quando você encontra ele, a interação com ele é muito legal. Pô, tem muitos vilões bons mesmo, Dan. Muito. Tem muito vilão pra gente citar aqui. Eu não posso, antes desse programa acabar, deixar de citar a equipe Rocket, né, gente? Ah, é verdade. Parece bobo, mas a equipe Rocket é muito má, mano. Tipo, a equipe Rocket dos jogos, assim. Pô, eles querem pegar os Pokémon, eles querem
querem maltratar os Pokémons, sabe? Tipo, os bichinhos, eles são horríveis. Principalmente o Giovanni, que é o chefe deles. Ele é um excelente vilão. Ele é um vilão de verdade, assim. A Jessie e o James é do desenho, eles são galhofas e tal. Sim, eles não contam. Eles são quase heróis, né? O foco do Pokémon não é muito nessa coisa do mal ali e tal. É quase raso explorar a história, né? Ao longo dos jogos, assim. Eu acho que um bom vilão de Pokémon seria os vilões do Black and White, né? Que são mais bem trabalhados e tal, mas se for entrar nisso aqui, a gente não acaba esse programa nunca. Mas eu só queria citar a equipe Rocket. É um novo episódio, se vocês entrarem nisso. É verdade. Bom, a gente vai chegando à nossa reta final. Eu tenho certeza que a Márcia vai ficar ofendida se eu pedir pra ela indicar alguma coisa no Final Level Cast Indica. Obrigada, Dan, por ser meu amigo. Eu posso indicar algum jogo que tem um ótimo vilão. Aí. É isso. Vamos fazer rapidinho, então, aqui. Acho que o nosso indica pode ser esse. Um jogo com um ótimo vilão. Então começa com você, Márcia. Eu vou recomendar o Quantum Break mesmo. Joga o Quantum Break, gente. Pelo amor de Deus. Joga o Quantum Break. E aí eu vou recomendar pro Dan jogar Portal e pro Coelho jogar Last of Us. Porque são jogos essenciais. Então, é verdade. É praticamente um recado. O recado foi dado, né? Assim, foi dado na minha mesa amanhã, se zerarem esse jogo. Vocês têm 48 horas pra zerar. Isso mesmo. Vai, Coelho. Rapidamente, assim, sem entrar em muitos detalhes, vou recomendar 2 jogos que tem vilões ótimos. O primeiro, que eu adoro o vilão de No More Heroes 3, que é o Fu, que é um alien que você, quando era criança no jogo, você encontra ele, ajuda ele vai pro planeta dele, vocês criam uma relação afetiva, e ele fala, eu prometo que daqui a 20 anos eu vou voltar pra gente ficar junto de novo. Só que ele é um alien bizarro, super poderoso. Quando ele volta pro planeta Terra, ele volta querendo ficar junto com você novamente pra vocês dominarem o planeta Terra. Ele chega destruindo tudo. Aí você, não, pera, não era assim. Não era bem assim. Quando ele volta, tipo, você tá esperando ele, tipo, caralho. Ele volta, tipo, todo o rei dos condenados galácticos, assim, com um time de presos da prisão galáctica que fugiram de lá. E ele fala, caralho, é você mesmo? Ele volta todo diferentão. E ele é muito estiloso, mano. Tanto que ele tenta roubar a cena pra ser ele o nome do jogo. E aí, em vez de aparecer No More Heroes 3 no prólogo, aparece We Are Goddamn Superheroes. É muito foda, é muito legal esse vilão. No More Heroes 3, fica aí. E Fatal Frame, Maiden of Blackwater, que o vilão é a sua curiosidade, porque eu tenho raiva da curiosidade dos personagens que querem ficar se metendo com o sobrenatural, e eu como jogador fico tomando susto só porque eles querem desvendar lá o mistério. Então, o vilão é a curiosidade, não é nem um personagem em si. Pronto, fica aí 2 recomendações. A primeira feliz e a segunda com raiva. E a sua, Dan? Cara, já que vocês indicaram 2, quer dizer, a Márcia indicou 3, né? Não, eu indiquei mais ou menos, já tinha falado. Se eu lembrar de algum do processo, eu falo com Mario Party, o vilão são seus amigos. Nossa, o Coelho quer acabar com... A única coisa que sobrou pra gente, amigo, durante a pandemia, foram algumas amizades. Não vamos acabar com elas. Algumas, não foram todas. Algumas, não foram todas, é só algumas. Eu vou indicar 2 aqui. O primeiro, Zelda. Eu quero indicar o Zelda Wind Waker, porque eu adoro a versão do Ganondorf do Wind Waker. Eu acho ele muito legal, muito divertido, e ele é muito bom, cara. A personalidade dele nesse Zelda é muito legal. Eu não quero nem falar muito. Ele é muito bom, cara. A risada dele é muito boa. Se você não jogou o Wind Waker, joga. Eu tenho uma figure dele grandona, assim. Ele é muito foda. Eu adoro esse Ganondorf também. Cara, uma dor que eu tenho no coração foi uma vez que eu vi numa loja do bairro onde eu morava, vendendo a edição de colecionador do Wii U, que vinha uma estátua desse Ganondorf, né? Ele segurando as espadas, assim. Ele é estilosão, né, nesse jogo. E tava super barato pra época, assim, né? Tipo, tava um preço bom. E eu não comprei de pão duragem. Falei, não vou comprar. Olha só, o Daniel do passado era tão consciente das coisas. Como ele tem vergonha do Daniel do futuro. Eu sou uma decepção pro Daniel do passado. E eu do passado pra você. Então tá tudo certo. Agora eu fiquei até triste aqui. Não, amigo, tá certo porque você poderia ter essa figure e você não tem por causa dele. O vilão do Final Level Cast hoje é a realidade. Isso mesmo. É o consumismo. Qual o seu segundo? O meu segundo, pra gente poder encerrar nosso episódio, é o Pokémon Black, que eu citei agora há pouco, mas não entrei muito em detalhe. É o vilão de Pokémon Black White, é o Ghetsis, que pra mim é o melhor vilão da franquia Pokémon. Ele é um excelente vilão mesmo. As questões morais do Pokémon Black e White são boas mesmo, cara. São. E ele manipula o N, né, que é o seu rival ali no jogo e tal, que é um personagem super cheio de dualidades e tal. Então, eu acho Pokémon Black e White o jogo mais filosófico de Pokémon, eu acho, que mais entra na história, né, mais se aprofunda na história e naqueles personagens ali. Então, eu acho que se você gosta de Pokémon e por acaso pulou esses jogos, porque muita gente não gosta
gosta dessa geração de Pokémon, né? Eu ouço uma galera falando que acha Pokémon meio feios, tem o Pokémon sorvete, mas enfim, tem gente que não curte muito essa geração e talvez tenha pulado, mas a história vale muito a pena. São jogos antigos, mas que é legal, cara. Vou até fazer o merchan aqui, cara. A pessoa pode buscar por Pokémon Black and White Timeline Coelho no Japão e assiste, porque a história é muito boa mesmo. Eu fiz um vídeo sobre a história desse jogo. É bem legal. Fica aí a recomendação. Joguem Pokémon Black White se vocês não jogaram, mas joga o primeiro. O Black White 2 é legal também, mas o primeiro é que é o fino. Vale muito. Bom, com isso a gente encerra aqui o nosso papo cruel de hoje aí, né? Vilanesco. Papo vilanesco. Coelho, manda um recado aí pra galera pra gente poder encerrar. Não sejam os vilões. Sigam o Final Level Cast. Quem não tá seguindo agora é o vilão, tá? Você que não clicou ali no botão de seguir do Spotify ou do seu agregador de podcast ali pra receber as notificações. Brincadeira, a gente não quer fazer chantagem emocional, não. Mas sigam a gente aí nas agregadores. Eu quero fazer sim. Tem que seguir. Segue lá, senão é maldade com a gente, poxa. Isso mesmo. É isso aí. Seus vilões, tenham vergonha de serem vilões, tá? Vocês não são vilões legais igual o Ganso. Sigam a gente, Final Level Cast. E, claro, deem uma olhadinha também na descrição do episódio, que tem ali as nossas arrobas pra conversar com a gente nas redes sociais, vem ser nossos amigos na vida real. E entre no nosso grupo do Telegram também, pra vir bater um papo com a galera. Agora a gente encerra, né? Ufa, vamos sextar? Hoje é sexta-feira, cara. A gente tá gravando sexta-feira. Vamos nessa. O grande vilão que é encerrar o podcast. É verdade. É verdade. Mas sempre tem um episódio que você não ouviu ainda, então ouçam, porque o Final Level Cast volta toda quarta-feira às 10 horas da manhã pra você, e a gente vai ficando por aqui. Nos vemos na semana que vem. Dan, Márcia, amo vocês, beijos! A gente se vê na próxima amo vocês gravação. também, amigos, beijos! Valeu, tchau, tchau! O Coelho lindo! Tchau. Tchau, gente! Tchau! Volta, Cardoso! Cardoso foi embora, não quis participar com a gente hoje, foi o vilão aqui dessa história. Falou, não vou participar. Este podcast foi editado pela Maremoto.